E a gente segue aqui com mais informações no programa Oeste Sem Filtro, porque a equipe de transição de Lula anunciou hoje que o futuro governo vai contar com 37 ministérios, 60% a mais que o governo Bolsonaro, que possui hoje 23 pastas. Ana, só o Ministério da Economia, chefiado pelo hoje Paulo Guedes, por exemplo, vai ser dividido em 3 pastas, né? Fazenda, Planejamento e Indústria. A pasta do Trabalho e da Previdência vai ser desmembrada em mais 2 ministérios. A gente já comentou aqui, né? Além dos custos, tem toda essa distribuição de poder em Brasília que vai aumentar exorbitantemente com esse aumento no número de ministérios. Ou seja, farra. A palavra é essa, né, Paula? Farra. Farra com o nosso dinheiro. Farra com o dinheiro do pagador de impostos. Como muito bem disse Margaret Thatcher, né? Não existe dinheiro do governo, renda governamental. É muito fácil você ter essa extravagância toda aí com o dinheiro dos outros, né? Porque depois complica quando o dinheiro dos outros acaba, e esse dinheiro é nosso. Dinheiro que vai fundamentar aí e, mais uma vez, pavimentar aquele velho caminho, e isso eu falo até como testemunha, viu, Paula, de uma época que tínhamos o Ministério do Esporte, um ministério que era nada mais do que uma vitrine, uma moeda de troca, né, um gabinete político para trocas, para conchavos, eu dou o que você tem, vamos puxar esse evento para cá, para a gente conseguir mais recursos do próprio capital privado, para a gente alimentar as boquinhas daqui. Ou seja, a farra estará, mais uma vez, expandida e institucionalizada. Não tem outra palavra, não dá para a gente falar de outra maneira. É literalmente a volta à cena do crime. Geraldo Alckmin nunca foi tão feliz assim em uma frase apenas. E aí, Fiuza, o pessoal no chat também está indignado, falando aqui, 37 ministérios, uma vergonha, cabide de emprego com impostos dos trabalhadores. Aqui outro falando que a picanha está sendo distribuída. É uma farra, né? Eu não estou nada indignado, né? Só fico indignado quando eu tenho uma expectativa que se frustra. Volta à cena do crime é volta à cena do crime, né? A citação filosófica que resume isso é essa da Assembleia Legislativa do Distrito Federal. Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Então, alguém que tem que estar na prisão é conduzido ao palácio, né, por outro alguém, que é o Alexandre de Moraes, que não presta contas sobre a forma como isso aconteceu, sobre a eleição. Evidentemente que o número de ministério, política pública, se é keynesiano, se é estatizante, não dá para discutir com ladruagem, né? Se é ladrão e seu lugar é na prisão, a conversa acaba aí, a filosofia termina aí. Agora, a destacar, né, esta filosofia profunda, né, manifestada na Assembleia do Distrito Federal, evidentemente que ela é tratada como o quê? Né? Como um surto, como um ato antidemocrático, né? Ela é tratada de uma maneira assim a tentar dizer que isso não tem a ver com o que está acontecendo na realidade. O Distrito Federal, também na Justiça do Distrito Federal, ouvimos outra manifestação bastante lúcida do desembargador Sebastião Coelho, mostrando que esta conduta judiciária no Brasil não tem nada a ver com o Estado de Direito, que ele não reconhece, pediu aposentadoria por causa disso. E é claro que o Alexandre de Moraes, vocês acham que o Lula ladrão, o seu lugar é na prisão, mas ele volta à cena do crime em vez de voltar para a prisão, e vocês acham que ele é o presidente do PT, dos sindicalistas? Não, ele vai ser o vice do Moraes, né? O Lula vai ser o vice do Alexandre de Moraes, que experimentou o chicote colou até agora. Volto a dizer, falta aí uns dias para o fim do ano. Eu, como sempre digo, espero que os homens da lei façam justiça. Vou sempre esperar isso. Estou sempre afirmando isso. E estou convergente com as pessoas que estão nas ruas se manifestando por conta disso, porque elas não reconhecem legitimidade nessa transição imunda aí.
Eu diria o seguinte, então são 37 ramificações da quadrilha, né? Da quadrilha, já dá para medir por aí. Eu sugiro, diante disso, que o PT crie também a chamada Comissão das Comissões. Não sei se eu já contei aqui, mas era o seguinte, o ministro Simonsen sugeriu durante um dos governos, durante o governo militar, ele era ministro cuidava da economia. Ele disse, olha, tem ministro que chega aqui e eu sei que ele está querendo ganhar dinheiro com a obra que ele vai pedir que eu financie. E aí eles, por exemplo, chega um ministro e pede uma ponte sobre a Baía da Guanabara e tal, a gente deveria criar uma comissão das comissões para perguntar o seguinte, qual vai ser tua comissão? Aí o cara chega e fala assim, eu quero 300 bilhões. Tá, e qual vai ser tua comissão? Ele fala, 3 bilhões. Eu falei, então leva só os 3 bilhões e deixa o resto, porque é muito dinheiro para se roubar, para se gastar. Fica mais simples. Quer dizer, esse tipo de cinismo a gente deve usar para conversar com essa turma, porque é a única linguagem que eles entendem. Tá? Diminui o número de ministérios, aumenta a roubalheira num só, porque aí fica menos ostensiva a montagem, né, a remontagem da quadrilha que volta à cena do crime. Eles estão pensando no quê? Na comissão. Falta uma comissão das comissões para enxugar um pouco a roubalheira, que é o que eles sabem fazer. Uma história rápida, exatamente sobre o famigerado Ministério do Esporte. Em 2016, para a Olimpíada do Rio de Janeiro, eu fui contratada por uma empresa americana que fora contratada pelo Rio 2016, enfim, pela comissão governamental escolhida para contratar, né, as empresas ao redor do mundo. E eu fui contratada por essa empresa americana para trabalhar no vôlei de praia por ser fluente em português e inglês. Pois bem, resumo da ópera. Essa empresa americana, logo após o término das Olimpíadas, essa empresa americana só recebeu depois de 14 meses pedindo, pelo amor de Deus, para o governo brasileiro pagar essa empresa. Nós recebemos só depois de quase 1 ano e meio. Isso diante daquela gastança da Olimpíada, da Copa do Mundo primeiro, da Olimpíada, daquela gastança, cheque em branco para todo mundo, construam os estádios da maneira, hoje, muitos elefantes brancos, né? E na hora de pagar ali as pessoas que trabalharam, e muita gente eu soube que não recebeu, viu? Augusto, Paula, Fiuza, muita gente que trabalhou na Olimpíada de 2016, na era Dilma Rousseff, não recebeu. Nós recebemos depois de muita briga, quase 1 ano e meio depois. Agora, vocês imaginem a farra que vai voltar a ser nesses 37 ministérios.